Todo mundo que trabalha tem renda. E se você tem renda, você tem uma declaração que não pode fugir, que é a declaração de imposto de renda pessoa física. E hoje a gente vai falar sobre os 7 erros que te fazem cair na malha fina. Então fica com a gente aqui até o final. Lembra que quem perdoa é Deus. A Receita Federal não vai te perdoar se você errar. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Fábio Andrade, seja muito bem-vindo ao Concílio Praxis e hoje vamos falar sobre os 7 erros que te jogam sem perdão na malha fina, mas não venho solo, venho com o grande Felipe Lima. Ele deixa para mim aí, né, mas ele não me avisou. Prazer, Felipe Lima, aqui na área contador, na Gastou Contabilidade, e a gente está junto aí para comentar a declaração do nosso sócio, o governo federal. Primeiro erro, Felipe, que quase todo mundo comete ao declarar imposto de renda, que é não declarar todas as fontes de renda. Tá? Eu não sei, você que está assistindo a gente aí, eu tenho um colega nosso que ele falou uma vez numa palestra que a Receita Federal ela é como a sua namorada. Né? Como assim a Receita Federal é como sua namorada? Quando a namorada, o Jonathan está assistindo a gente, nosso diretor aqui, quando a tua namorada chega contigo e diz assim, você tem alguma coisa para me dizer, você já sabe, você que está assistindo, você sabe, a mulher já tem foto, print, áudio, testemunha, tem vídeo, tem tudo. Assim é a Receita Federal. Tudo que você faz, toda a sua movimentação financeira, ela está vendo, ela sabe. Felipe, o que você vê muito sobre os erros que as pessoas mais cometem na hora de não omitir renda? Qual é o tipo de renda que as pessoas omitem? Geralmente o que a gente percebe é que as pessoas elas omitem a informação quando elas têm várias rendas em que todas elas são abaixo do limite do imposto de renda. E aí ela acha assim, eu não pago imposto de renda porque eu ganho um salário mínimo nessa empresa. Eu não pago imposto de renda desse outro negócio. Eu não pago imposto de renda dessa outra renda que eu tenho. E a Receita não entende assim. Ela entende que você precisa somar todas essas rendas e você deve tributar. E aí, como a pessoa ela acha assim, poxa, eu estou abaixo da declaração de imposto de renda, né? Minha renda não chegou no limite para que eu possa declarar, eu não vou pagar. E aí é que vem a primeira bomba, que é quando você faz essa declaração. Ou muitas vezes até a pessoa não vem declarando essa renda. E aí, como a Receita é que nem aquela namorada que a gente falou, né? Ela já sabe, tem o print, tem tudo. Ela já tem essas informações no sistema, no banco de dados da Receita Federal. E aí, no momento, ela torna o seu CPF irregular, inconsistente. Aí você precisa ir lá na Receita Federal, você vai descobrir que tem vários anos pendentes de declaração. E você precisa declarar, e não apenas declarar, que você precisa pagar o imposto. E aí a Receita pode fazer uma avaliação dos seus últimos 5 anos, Fábio, e aí nesse caso você vai ter, assim, o que a gente fala, né, não pagar de uma vez, mas o mínimo que você pode fazer é parcelar esse débito, mas que a Receita vai perdoar, isso ela não perdoa. E é importante você entender o seguinte, a Receita Federal, ela cruza os dados das fontes pagadoras e dos bancos. Então, a empresa declarou você, as empresas vão te declarar, o banco vai declarar a sua renda através do SPED financeira. Tudo isso é cruzado pela Receita. Peraí, ele só colocou, é muito comum, Felipe, né? Ele falou aqui, o cara trabalha em 4 locais, ganha R$1.000 em 4 locais. Para a Receita Federal, você não ganha R$1.000 em 4 empresas. Para a Receita Federal, você ganha R$4.000. E você é tributado em cima de R$4.000. Então é importante você ter essa consciência. Vamos para o segundo erro. Vai lá. Dados divergentes de dependentes. É muito comum, a gente já pegou aqui problemas em declarações de imposto de renda por causa de dependentes. Teve até um caso que o nosso Jonathan aqui fez uma defesa na Receita Federal em função disso. Porque o que acontece? O casal, por exemplo, os casais eles colocam, tem um filho, o marido declara o filho, mas a esposa também declara o filho. Então, a Receita Federal já pega o problema aí. Você quer falar algum?
Não, inclusive foi uma discussão que a gente estava tendo ontem, eu e o Jonathan que está assistindo a gente aqui, né, sobre essa questão de declaração de colocar dependentes ou não. Muitas vezes, as pessoas elas querem adicionar um dependente para que aumente o valor da restituição, mesmo sabendo que não vai restituir. O porquê disso? Tem muitos clientes que têm operações financeiras nos bancos e eles já vislumbram a antecipação do imposto de renda. E o que é isso? É basicamente você antecipar aquilo que a Receita Federal vai restituir. Assim, aqui no estado, por exemplo, os servidores estaduais, eles têm um empréstimo bancário. Então, quanto maior o valor na declaração a restituir, maior o valor ele consegue pegar de empréstimo. E aí, nessa situação, eles têm ciência dos dependentes, sabem que não podem colocar, mas mesmo assim eles adicionam, sabendo que vai cair na malha fina, por exemplo, o neto, que ele não tem a guarda, então eles adicionam. Eu pago o plano de saúde do meu neto, coloca aí, não pode, não, coloca, porque todo mundo eu coloco. Aí coloca, aí aumenta o valor da restituição, e aí quando chega lá no final cai na malha fina, só que ele já pegou o empréstimo, e aí depois eles vão e retificam. Então assim, da mesma forma que existem pessoas que colocam os dependentes, né, de forma duplicada, a gente tem muita gente que faz esse processo de adicionar dependentes que estão fora da legislação, simplesmente para se beneficiar de forma, não vou dizer indireta, de forma direta mesmo. De forma leviana. E é muito importante você que está assistindo a gente entender o seguinte: marido e a esposa têm um filho. Qual é a orientação? É colocar o dependente na declaração de quem ganha mais. O marido trabalha, a esposa trabalha. Então, do maior salário, é melhor colocar o dependente nesta declaração para tentar conseguir de forma lícita a maior restituição possível. O terceiro erro que a gente vai falar aqui é de deduções incorretas. Tem gente que alopra nessa parada de deduções, né? Que coloca até o que não existe. Então, os carros-chefe de deduções, a gente vê as despesas médicas, a gente vê gastos com educação, mas principalmente as despesas médicas, né? Então, Felipe, quais os erros que você encontra muito nas pessoas no momento de apresentar as despesas médicas? O principal erro que eu vejo na hora das pessoas apresentarem a documentação é não ter o comprovante do pagamento. Seja o recibo, seja a nota fiscal. Muitas vezes as pessoas pagam em dinheiro e na hora perguntado, né? Você quer um recibo? Não quero um recibo. E na hora de declarar a pessoa, mas eu fiz um procedimento no ano passado no dentista que eu gastei 10 mil reais. Você quer um comprovante? Não, porque eu paguei parceladamente, né, em dinheiro e aí eu não tenho o comprovante. Eu paguei, mas não pedi o recibo. Mas adiciona mesmo assim. E aí a pessoa, da mesma forma que ela adiciona despesas a mais, a gente também tem pessoas que não têm a comprovação dessas despesas. E aí eu sempre falo que esse é o período que a área médica costuma receber mais contatos, né, Fábio? E aí o dentista, o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o médico, recebe vários contatos pedindo aquelas notas do ano anterior. Doutor, eu fiz um procedimento com o senhor, mas o senhor não me deu o recibo. E aí lembrar que aquilo foi feito se torna mais difícil. Então, assim, a gente tem hoje a Denvet que já faz o cruzamento dessas informações. Quando você faz o serviço numa empresa, é mais fácil, porque hoje com a declaração pré-preenchida, basicamente o sistema da Receita Federal, ele importa essas informações e já demonstra para você. Agora, quando você não tem como provar essa despesa, aí a situação se torna um pouco mais complicada. E só sobre a questão de gastos com educação, a mensalidade do seu filho na escola é R$1.000, R$1.200, R$1.300. Mas você não pode achar que vai conseguir abater tudo isso na sua declaração de imposto de renda. E outro detalhe, livros não são dedutíveis da base de cálculo do imposto. Quem dera, Receita Federal, põe essa parada como dedutível. Que a gente tem filho na escola, meu brother, é uma fortuna que a gente compra de livro para essas crianças. Então, mas não pode deduzir. O que pode ser dedutível é a mensalidade de instituições educacionais
credenciadas. Não pode ser a escola do teu tio, do teu primo que não tem CNPJ, não é regular em lugar nenhum, não tem cadastro em lugar nenhum. Então, instituições educacionais credenciadas. Quarto erro, divergência com a fonte pagadora. Tá? É muito importante você entender o seguinte, você prestou um serviço para uma empresa, tá? Um serviço médico, por exemplo. Então, o seu serviço médico está em um valor. A empresa, quando vai declarar que recebeu, a pessoa física vai declarar que recebeu o teu serviço médico, o valor que ela coloca na declaração dela tem que ser o mesmo valor que vai sendo informado pela sua empresa. O que acontece às vezes muito na DEMED, né, que a gente vê muito, a gente cuida de empresas da área da saúde aqui no escritório. Então, o paciente fez um procedimento de R$1.000, ok? Então, é emitida a nota fiscal para o paciente, R$1.000, é informado na DEMED R$1.000, mas o paciente declara 1.500, ele coloca um valor maior do que foi efetivamente feito, do que foi cobrado. Então, a empresa declarou que prestou um serviço de 1.000, o paciente declarou que recebeu um serviço de 1.500. Então, quando há divergência nas fontes pagadoras, isso já te joga direto na malha fina. A gente pode falar... De fato, tem um caso interessante que aconteceu comigo aqui no grande hospital, né, de Belém, em que eu fiz um procedimento, né, se não me engano foi de ultrassom, e eu pedi o recibo. Só que a atendente me informou que o recibo seria encaminhado para o meu e-mail. E até aí tudo bem. Só que o que ela não me informou é que apenas a parte do médico era emitido o recibo. Então, eu tinha a comprovação que eu tinha pago 2 vezes o valor do recibo que eles encaminharam, inclusive encaminharam a nota fiscal. E aí, se não me engano, o exame custou R$300 e a nota fiscal veio com o valor do médico, simplesmente 150, porque 150 era do hospital e 150 do médico. O hospital não emitiu a nota, o médico emitiu a nota, e aí na declaração, quando importou somente o valor do médico. Só que nesse momento a gente tem, e até uma informação que a gente pode deixar para quem está assistindo a gente, é que mesmo que você não tenha o recibo, mas se você tiver como comprovar que você efetivamente realizou aquele pagamento, você consegue restituir aquele valor. Por quê? Mas na hora do momento que cruzar as informações vai dar inconsistente. Vai dar, mas você tem como provar numa eventual inconsistência de que aquele pagamento de fato existiu. Portanto, você teria o direito a restituir o valor dessa despesa. É muito importante, você que está assistindo a gente, por exemplo, na área da saúde, que é onde a gente vê os maiores problemas, se você fez uma consulta, um procedimento, já solicita a nota fiscal. Porque a gente pega muito problema assim aqui, às vezes o cara, aconteceu numa clínica que a gente cuida aqui, você está assistindo a gente, que o cara agora, em março de 2025, disse, eu esqueci de pedir a nota no ano passado, me manda a nota aí. Então não tem como você emitir uma nota de 2024 agora. Então, às vezes há muito problema, a gente sempre orienta, vai nas clínicas, instituições de saúde. Prestou serviço, já fala para o paciente da nota fiscal. Paciente, você que está assistindo a gente, vai fazer um procedimento na área da saúde, já verifica a questão da nota fiscal, para não ter esse tipo de problema. Dados pessoais incorretos é o 5º erro que te leva para a malha fina. A gente vê a questão de CPF errado, e é muito interessante porque hoje o sistema está cada vez mais evoluído, né? Porque quando você coloca o CPF, já puxa automaticamente os dados da pessoa. Então, você tem que tomar muito cuidado para não colocar o CPF errado. Tá? Então, declarar como casado quando você não é casado. Declarar união estável quando você a sua relação não se caracteriza juridicamente como a união estável. E você tem a questão também do endereço desatualizado. Né? Você já pegou com um caso assim, Felipe, lá do banco, de procedimentos ou coisas parecidas com dados incorretos? Dentro do banco que a gente percebe que tem de maior erro
E por favor, gente, não cometam esse erro, é colocar os dados bancários de forma errada. Às vezes a pessoa não coloca a agência correta ou não coloca a conta, porque alguns bancos têm dígito, outros não têm dígito, e às vezes você precisa preencher todos os campos e não preenche. Às vezes você precisa colocar o banco correto, você vai colocar lá, escreve, às vezes faz uma busca pelo banco e no primeiro que você vê, clica no banco errado. Então, às vezes você vai esperar receber aquela restituição, aí, poxa, por que o meu valor não caiu? Aí vai olhar na conta e acha que há uma falha do banco. E na verdade, quando você vai verificar a declaração, você percebe que os dados bancários, eles foram colocados, né, de forma errada, ou você colocou um dígito a mais, ou você colocou um dígito a menos. Então, o que eu aconselho? Pegue seu cartão do banco, confronte na hora de colocar os dados bancários, não ache que a sua cabeça na hora vai ser fiel a isso, até porque muitas vezes a gente enxerga o que não está lá, porque a gente acha assim, não, eu tenho aqui, vou colocar. E muito interessante, eu sempre observo e reviso os meus dados bancários, porque o número da minha conta é muito parecido com o número do meu RG. Às vezes, se eu não me engano, muda 2 números, então às vezes eu vou digitar e coloco o número do meu RG. Aí eu, caramba, errei. Então, assim, os dados bancários são dados que você precisa ter ciência de que se você quer receber a sua declaração, por favor, não erre. E o Felipe tocou nesse 6º erro, né, que é não atualizar os dados bancários. Vamos para o último erro que te faz cair na malha fina, que é não entregar dentro do prazo. Galera, a declaração de imposto de renda tem um prazo para você. E olha, tem pessoas que não são obrigadas a declarar imposto de renda. Todo ano a Receita Federal divulga critérios que, se você se enquadra em algum deles, você é obrigado a declarar imposto de renda. E muitas pessoas se enquadram em algumas daquelas possibilidades, mas deixam de declarar, o que faz a situação que te joga na malha fina, te deixa irregular. E olha, eu vi até um caso, eu resolvi um caso agora, essa semana, de uma cliente que me procurou, que ela estava com o CPF irregular, porque ela deveria ter entregue a declaração do ano passado, ela não entregou. E tem um risco muito grande para você que está assistindo a gente. Desde agora, 2025, se o teu CPF está irregular, o Banco Central pode excluir tuas chaves Pix. Está lá, foi publicado, isso foi agora em fevereiro, o Banco Central divulgou, a Receita Federal também. Então, se você não entrega, se era para você entregar, e você não entrega, se seu CPF ficar regular, você pode automaticamente perder suas chaves Pix, e isso fora os vários transtornos que vêm junto. Quer falar alguma coisa, Felipe? Assim, o brasileiro, por si só, a gente tem costume de deixar tudo para cima da hora, normal. Isso faz parte, parece que isso está entranhado, faz parte da cultura do brasileiro de deixar para os 45 do segundo tempo. E aí tem muita gente que não entende que, por conta dessa situação, os sistemas eles acabam ficando mais lentos, inconsistentes. O sistema da Receita Federal, apesar de ser robusto, ele é um sistema que também tende a falhas como qualquer sistema. E aí, como boa parte da população deixa para declarar a renda já na última semana, e é na última semana, porque tem gente que declara no último dia, tá, gente? Mas deixa para declarar na última semana, os sistemas eles começam a ficar lentos. E às vezes você quer colocar a culpa no contador, mas o contador não está conseguindo por conta do sistema. Às vezes você tenta salvar uma declaração, vai avançar o campo, e aí o sistema cai, e aí a gente não consegue, e aí vai deixando para o último e você passa do prazo. E aí você vai colocar a culpa no contador, e o coitado do contador não tem culpa, porque o sistema da Receita Federal é responsabilidade do governo. E aí a gente acaba levando a culpa. Então, por favor, você que está me ouvindo, não deixe a declaração para os últimos dias. E ainda tem gente que chega nos 45 do segundo tempo e ainda não tem sequer a documentação. Gente, por favor, né? Eu sei que eu tenho muito contador aí que cobra baratinho para fazer uma declaração. Tem gente que diz assim, não, mas o contador cobra R$200. Tem contador que cobra R$40 aí. Aí a pessoa me dá uma desculpa de que não tem dinheiro para pagar o contador. Por favor, gente, então, bora correr, bora entregar a declaração, até porque tem um benefício de que quem entrega nos primeiros lotes recebe primeiro, e aí então tem essa facilidade também. Se você tem valores a restituir, dê prioridade para entregar sua declaração o mais rápido possível. Então, gente, para finalizar o nosso podcast, não te esquece,
reveja todos os dados antes de enviar, cruza informações. Se possível, o ideal seria utilizar a declaração pré-preenchida para você ver. A gente pode até fazer um episódio no futuro sobre a declaração pré-preenchida, alguns percalços. Mas muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal. A gente tem nossas redes sociais, Instagram, YouTube, tudo. Segue a gente lá. Muito obrigado, um forte abraço e valeu! Abraço aí, galera! É nóis!